Alô, alô, mulher empreendedora. Se você chegou até aqui é porque você tem um sonho de tirar o seu negócio do papel. Ou você já tem um negócio e quer melhorar ele, quer faturar mais. É isso, Nanda? Ou se você quer fechar essa birosca que não tá dando certo, você não sabe mais para onde correr, a gente vai te ensinar de forma muito divertida, com muitas ferramentas, como é que você vai resolver isso, mulher. Eu sou o Willa Maia Canhas. E eu sou a Nanda Canhas. E a gente não tá sozinha. Esse é o Donas das Firmas e diretamente de Miami, a gente tem uma das maiores especialistas em negócios do planeta. Quem que é ela? Eu sou Paola Tucunduva, coach de negócios, muito feliz de estar aqui formando esse trio que vai transformar a sua vida empreendedora que nos acompanha. Mas vamos começar se conhecendo um pouquinho melhor? Acho que as meninas querem conhecer a gente, então vamos lá, ó. Esse sofazinho, explicando como é que vai funcionar esse videocast, é um sofazinho sagrado, né, Paola? Porque aqui a gente vai receber empreendedoras. Então, se você, mulher empreendedora, quer contar a sua história de empreendedorismo aqui, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai trazer você, porque a gente vai dar voz para as empreendedoras do Brasil. A gente tá cansada de ver um monte de videocast pro mundo masculino e tal. A gente sentiu falta de ter uma coisa só pra mulherada, né, Nanda? Sim, e cursos, né? São tantos cursos de empreendedorismo, mas a gente quer ouvir histórias que deram certo, que deram errado, que estão no começo. Mulheres que já estão aí num segundo, terceiro negócio, né? E querem ouvir dicas importantes, ferramentas, as ferramentas mais importantes. Eu acho que a gente está aqui para isso, fazer um formato diferente. E aproveitando, Nanda, conta um pouquinho como é que você começou a sua vida profissional. Olha só, eu acho que todo mundo tem um caminho, né? Tem um início. E o meu início, ele foi com... Bom, acho que a gente veio de família empreendedora. A gente tem uma veia. Para quem não sabe, somos irmãs, né? E nós tivemos uma veia empreendedora ali. Nosso pai, nossa mãe, desde muito cedo ali, empreenderam de forma muito simples, né? Mas a gente tinha ali nosso pai, que já foi corretor de imóveis, já foi vendedor, vendia roupa no Brás. A nossa mãe também sempre trabalhou com vendas, ainda trabalha. Tivemos uma loja de roupas e desde o início a gente começou ali ter essa referência dos pais. Vou contar um pouco de uma maneira menos profissional, mas a gente já teve um contato desde os 12 anos, trabalhando em buffet de festa, como animadoras, para ajudar em casa, né? Enfim, ter um pouco de dinheiro. Eu trabalhei em academia como recepcionista, e aos 16 anos eu fiz um curso, como a gente diz hoje, de menor aprendiz, né? Por 6 meses, você aprende um pouco ali de tudo. E eu fui indicada para uma empresa para trabalhar na área comercial. E ali eu senti, de fato, que eu gostava disso. Eu gostava de vender e gostava de, principalmente, trabalhar com o público. Você começou trabalhando para os outros? Sim, comecei trabalhando para os outros. Mas eu sempre dava um jeitinho, Willa, de ganhar um dinheirinho à parte. Conta. Eu vendia sapato. Na escola? Faculdade eu vendi sapato. Teve uma oportunidade que eu vendia lingerie. Mas você comprava... Eu comprava e revendia. Revendia. Sempre tinha uma amiga que queria passar, né? Joias, joias não, né? Bijuteria. Hoje a gente trabalha com joias, mas naquela época a gente trabalhava com bijuterias. Então, eu estava sempre mostrando alguma sacola para alguém, viu? Vem aqui na hora do almoço, vou te mostrar uma coisa e tal. Eu lembro uma época que eu investi em lingeries e no segundo dia roubaram a minha mala do carro, todinha de lingeries. A vida da empreendedora no Brasil nunca é fácil, né, Paola? Não, em nenhum lugar do mundo, Willa, é fácil. E você também tem essa veia vendedora, Willa? Eu acho que... eu gostei que a minha irmã falou do meu pai, da minha mãe. Eu acho que, assim, essa veia empreendedora... gostei que você falou que é em qualquer lugar do mundo, mas, assim, eu acho que eu tenho uma veia de sobrevivente. Acho que vocês perceberam que eu sou uma mulher trans. Eu acho que isso me traz algumas características que são muito importantes para quem é empreendedor, né? Resiliência, né?
não se importar com a opinião dos outros, ter coragem, ter sonhos, ter esperança. Então, eu acho, eu tive a oportunidade de sair do armário, do segundo armário, aos 40 anos. Eu acho que tem um monte de empreendedor aqui que está assistindo a gente, que está dentro do armário, está com vontade de colocar o negócio para o mundo, né? Eu trabalhei muito para os outros também, né? Então, mas eu sempre quis empreender. Faz mais ou menos 15 anos que a gente está nessa história. A gente tem uma produtora audiovisual, a Film Lab. É o resultado de um sonho, mas eu já tenho 15 anos de carteira assinada antes de conseguir empreender. Então, se você está assistindo a gente, está no CLT, quer migrar para um MEI, quer migrar para um CNPJ, você está no programa certo. Não quero ficar contando muito sobre a minha transição, senão eu vou chorar, Paola. Então, não quero chorar. Eu acho que era um programa animado. Eu sou uma história de sucesso. Então, assim, a minha própria transição foi um empreendimento. E é uma história de sucesso. A nossa produtora é um empreendimento que deu certo também. Vamos deixar a energia do programa lá em cima. E a gente quer levar para você todos esses aprendizados, porque são aprendizados, né? Quem empreende leva muito mais nãos do que sim. Isso é verdade, Paola? Você também tem uma história de empreendedorismo. Conta pra gente. Não, adorei esse ponto. Realmente lidar com o não é um desafio que o empreendedor, que a vendedora tem que aprender a lidar muito rápido. E eu fico ouvindo vocês aqui, fico até com um pouquinho de inveja, porque quando eu estava me formando em administração de empresas, eu fiquei na dúvida se eu ia para o mercado corporativo ou se eu ia trabalhar com meu pai, que era o empreendedor e tinha uma lavanderia. E eu acabei optando em ir trabalhar com meu pai e nunca tive a experiência do mundo corporativo, que eu acho que traz conhecimento e experiências interessantes. Mas, enfim, esse foi meu caminho. Eu nasci dentro dessa empresa do meu pai e sempre fui apaixonada pelo empreendedorismo e dediquei toda a minha vida aí ao longo desses mais de 50 anos apaixonada por negócios e empreendedorismo. Tive minha empresa, trabalhei 10 anos com meu pai, depois tive minha empresa por quase 20 anos, até que em 2017 nós vendemos as empresas e eu com a minha família, meu marido, meus filhos, mudamos para os Estados Unidos, onde eu estou hoje, dedicada como coach de negócio para ajudar empreendedores a ter sucesso. E a grande chave para o sucesso é o sonho. Esse é o primeiro passo. Por isso que eu acho que a gente quer fazer esse convite aqui, né? O Willa está falando muito sobre isso. Nós vamos ajudar você a transformar esse sonho em realidade. Sonho é o primeiro passo, ele é muito importante. Só que você tem que dar os próximos passos para você concretizar e levar esse sonho ao sucesso que você deseja. E é sobre isso o nosso bate-papo, e a gente espera aqui ouvir muito das histórias de vocês, dos comentários de vocês, das perguntas, para a gente ajudar o sucesso de todas, assim como a Willa e a Nanda têm construído na Film Lab, né, Willa? Obrigada, Paola. Fiquei com vontade de contar um pouquinho também da minha trajetória educacional, né? Gente, eu comecei fazendo artes cênicas e se você tem um negócio, você sabe que você tem que ser atriz todo dia, né? Que é com o cliente, que é com os funcionários, né, Paola? A gente não tem que ter essas várias... E além de ter essas várias facetas, a questão da vida do artista, ela é autônoma, ela é muito empreendedora. Você tem que se vender em cada teste que você faz e buscar os trabalhos para você chegar no resultado. Então, mesmo vida de autônomo, que muitos profissionais, mulheres e homens têm, ela é uma vida de grande empreendedorismo. Você falando me faz lembrar, né? Porque existia uma angústia muito grande de ser autônoma, né? Quando eu era atriz. Daí, assim, você fica dependendo daquele teste. Daí, na maioria dos testes, você recebe o não que você falou. Então, é 99% de não para 1% de sim. E isso é muito frustrante, é muito angustiante. Ninguém aguenta viver assim, né? Então, depois de me formar em artes cênicas, era uma mulher trans fazendo o papel naquela época de um homem gay, porque eu saí do primeiro armário como gay, nunca fui gay, mas
era o que o contexto da época me permitia, fazendo papéis de homens héteros. Então, era uma coisa, assim, totalmente... É a vida do empreendedor do Brasil, assim, uma coisa, um liquidificador de emoções, um liquidificador de sensações, até que eu deprimi. Então, essa depressão me leva ali para um contato muito intrínseco, muito pertinho da minha alma, e eu acabo me formando psicanalista, né? Para me entender, para entender um pouco mais do mundo. E essa coisa de fazer artes cênicas, e eu sempre fui muito estudiosa, então fui fazer uma pós em cinema, fui fazer uma pós em TV, estudei psicanálise, isso acabou me levando para trás das câmeras, né? E é onde eu me encontrei, onde eu acho que, assim, também tem isso, né, Nanda? Quando a gente encontra o lugar que a gente brilha, onde a gente... Porque tem vários lugares que a gente é lua, mas quando a gente encontra um lugar que a gente é sol, as coisas começam a acontecer. E a FilmLab deu certo. Não é fácil, né? Não é fácil. São noites em claro, né, Paola? Você já teve negócio, são muitos funcionários, tem boleto para pagar. Então, essas histórias que você vive, a gente também vive. Então, a gente tem lugar de fala para contar. Mas, basicamente, eu não caí de paraquedas, mas eu tenho uma formação, vamos dizer, mais criativa, né? Mais artística. E eu gostei que você fez o gancho que a vida do empreendedor, da empreendedora, tem que ter muita criatividade, né, Nanda? Não, com certeza, com certeza. Você trouxe um ponto importante. Você sempre estudou muito, né? E tem essa correlação com o que você disse da dificuldade de ter que toda hora interpretar um papel e receber sim ou não, né? E você teve que lidar com isso muitas vezes. Falando em sim e não, no mundo corporativo, vendas, que foi uma grande parte da sua trajetória profissional, como é que se lidava com isso? Eu fiquei 15 anos no mundo corporativo, né? Então eu me formei em publicidade, mas eu sabia que eu não queria trabalhar na área de marketing. Isso foi importante. Foi um divisor de águas ali. Eu queria trabalhar na área de vendas. Então, eu não queria ir para a publicidade até então. Queria trabalhar sempre ajudando ali no papel de vendas. Então, trabalhei em grandes multinacionais, trabalhei na área de merchandising, trabalhei na área de marketing, trade marketing, um pouco na área de marketing, mas aprendi um pouquinho no trade marketing e, por último, na área de vendas, é porque eu tenho mais experiência, né? Na área de vendas, com meta para bater, lidando com o comprador, lidando ali com... A equipe de vendas, ela tem ali muitos clientes dentro da empresa, né? Então, ela tem que lidar com a área de logística, ela tem que lidar com a área de trade marketing, ela tem que lidar com o chefe que está ali cobrando a meta, com o comprador, enfim, uma série de coisas. Isso me trouxe muita bagagem para empreender. Paola, exatamente o que a Nanda faz aqui na FilmLab. Você é diretora comercial e diretora de marketing. Você falou que não queria trabalhar com marketing, mas, ó, gente, se você quer aprender alguma coisa, você fala para Deus o que você não quer fazer, que é justamente onde vai cair. Exatamente. A Nanda é diretora comercial e de marketing, eu sou diretora criativa e de cena. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, Willa, sobre essa questão de papéis, de sociedade, que eu acho que vocês trazem um exemplo lindo aqui. Eu tenho muita experiência de, como coach, trabalhar com sócios de uma empresa, e eu percebo que um dos pontos mais importantes é esse alinhamento entre sócios, essa clareza de papéis de cada um, o diálogo para definir aonde a gente quer chegar em conjunto, a comunicação para ajustar pequenas diferenças, e eu acho que vocês trazem esse exemplo maravilhoso. Queria, inclusive, aproveitar para perguntar para a Nanda como é que aconteceu para você sair do mundo corporativo e vir ser sócia e trabalhar com a sua irmã? Pergunta super importante, Paola. Bom, eu por 15 anos no mundo corporativo. A minha última experiência numa empresa muito grande foi na área comercial e eu estava já há 8 anos nessa empresa. E batendo meta, muito bem avaliada, super bem na carreira, ganhava bem, batia minhas metas.
Eu acho que é o sonho de quem está trabalhando numa grande empresa. Eu estava ali vivendo aquele sonho. Mas, muito rapidamente, eu comecei a sentir angústias. Angústias que acabou sendo diagnosticada como um burnout, né? Depois a gente pode até falar um pouco disso nesse episódio ou em outros episódios. Eu acho que empresários já passaram por isso e que também quem trabalha no mundo corporativo também já sentiu isso em algum momento. Eu comecei a sentir angústias. Então, quando o telefone tocava e eu tinha que negociar com alguém, eu começava a sentir uma angústia interior. Quando chegava um e-mail de negociação, eu começava a sentir uma angústia. E isso foi muito do nada, né? Viajava o Brasil todo para vender, para acompanhar a equipe de vendas, tudo, enfim. E mesmo gostando muito de trabalhar naquela empresa, eu acho que é uma angústia que talvez muitas pessoas sintam em algum momento. Você fala, eu estou bem nessa empresa, é uma empresa boa, eu ganho bem, meu salário é bom. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo essa insatisfação aqui, né? E foi exatamente o que eu senti. Eu não senti aquela dor de não estou gostando dessa empresa. Não, eu gostava muito de trabalhar naquela empresa. Mas eu comecei a sentir uma insatisfação muito grande e talvez uma falta de ser visionária, de me ver em uma outra posição. Eu não sei, muitas coisas aconteceram e foi bem nesse momento onde a minha irmã me chama para empreender com ela, né? E eu falei, não, eu não tô bem para empreender, né? Me veio com um jeito muito gostoso. Ela falou, o que você mais sabe fazer é vender, é fechar negócio. E nesse momento, ela com toda a expertise na área de produção, de direção, área criativa, e eu costumo dizer isso também, né? Quem vende, quem trabalha na área comercial, vende qualquer coisa, né? E ela trouxe essa vontade para mim. E ali eu fiquei muito reflexiva, mas eu aceitei, mesmo não estando 100%, né? Empreender é isso, né, Nanda? Empreendedor gosta de desafio, gosta de novo, do diferente. Então dá medo dar um passo, uma mudança como essa, mas o empreendedor vai com medo mesmo, não é, Willa? Você também teve medos ao longo da sua carreira, né? Muitos medos, continuo tendo. Eu acho que coragem, Paola, é ter medo e ir em frente mesmo assim. Então, continuo tendo medo, assim, né? Eu acho que empreender... E é legal você falar, né? Que, assim, tinha uma preparação anterior, né? Mas também tem algo que o empreendedor, ele vai fazer tudo, né? O que a Nanda falou. Então, assim, ele vai vender, se precisar passar uma vassoura, ele vai passar, dependendo da fase que está o seu negócio, você vai passar a vassoura, você vai querer entregar o melhor ambiente, mais limpinho, o ambiente com a melhor energia para o seu cliente. Então, essa coisa de colocar a mão na massa, eu gosto dessa reflexão sobre o Brasil é um país de negócios familiares. O Brasil é um país de empreendedoras, né? A gente sabe que os números indicam que a maioria dos empreendimentos são tocados por mulheres, né? Então, essa força, eu não quero fazer aqui, entrar em questões de sexismo, muito pelo contrário, eu ainda sou uma mulher trans. A mulher, ela é multitarefa. E você sabe, Willa, que você falando isso, eu acho que um ponto interessante para quem sai do mundo corporativo e decide empreender é esse desafio, porque muitas vezes na grande empresa a gente está acostumado com uma grande estrutura, tem departamento financeiro, tem departamento comercial, você tem secretária, você tem toda uma infraestrutura, recursos humanos e tal. E quando você começa a empreender, ainda mais quando você inicia um negócio pequeno, você tem que se desdobrar, muitas vezes você tem que fazer tudo. E eu acho que esse é um ponto interessante, porque se cobre um pouco menos, porque é claro que a gente não vai conseguir ser bom em tudo, em vendas, em administração do financeiro, em gestão das pessoas, na parte operacional do negócio. Procura se conhecer. Quais são os meus pontos fortes? Aonde eu domino e consigo fazer? Aonde eu posso buscar ajuda? Porque muitas vezes, para fazer a parte financeira, você pode fazer cursos
né? Nós temos no Brasil entidades como o Sebrae, que tem cursos maravilhosos, acessíveis para todo mundo. Então, você pode buscar conhecimento, você pode contratar pessoas para te ajudar, você pode terceirizar com um bom contador. Então, você tem alternativas. O importante é você ter a coragem, que é isso que a Willa estava falando. Falando em coragem, então assim, a gente aqui, eu e a minha irmã, a gente tem um negócio familiar, Sim. né? E você também, Paola, porque você começa lá trabalhando com o seu pai, mas depois você se torna Fui sócia trabalhar com meu do marido. seu marido. Fala um pouquinho, porque assim, isso é a cara do Brasil. Conta pra gente. A cara do Brasil. A cara do Brasil, empresa familiar. Eu sou apaixonada, porque, como você falou, comecei trabalhando com meu pai, foi uma experiência muito interessante, porque eu tenho uma personalidade muito parecida com meu pai. Então era muito fácil trabalhar com ele. Ele me dava espaço, ele confiava no que eu fazia, porque as minhas decisões eram muito parecidas com a dele. E aprendi muito. Eu falo que eu tive o aprendizado de administração, estudando na Getúlio Vargas, e o aprendizado do empreendedorismo, trabalhando 10 anos com meu pai na empresa dele. Mas depois chega uma hora que a gente quer independência, que eu queria fazer as coisas do meu jeito, convenci meu pai a me vender uma pequena divisão da empresa dele, que começou a minha carreira solo como empreendedora. E o negócio começou a crescer e eu comecei a me perder, porque era muita coisa para eu sozinha, com colaboradores e tal, mas eu estava me perdendo. Nessa época, meu marido resolveu vir me ajudar, porque ele percebeu que tinha uma oportunidade. Meu marido tem uma personalidade, um estilo completamente diferente do meu. Começa que a formação dele é direito e economia, então diferente da minha, mas ele veio com muita força, com um estilo muito mais organizado, mais disciplinado, que foi super importante para a empresa. Só que, em contrapartida, um desafio muito maior para mim, porque o jeito dele de tomar decisões muito diferente do meu. Então, foi um baita de um aprendizado. Nós trabalhamos quase 20 anos juntos no negócio. Em alguns momentos, eu dei um passo para trás, deixando ele na direção do negócio, para evitar certos conflitos que podiam colocar em risco a empresa. Eu acho que esse é um outro ponto na empresa familiar. Transparência, diálogo e comunicação e o autoconhecimento para você saber que em alguns momentos é melhor você dar um passo para trás pelo crescimento do negócio. Você tem que olhar o que é melhor para a empresa e não para o meu ego. Eu acho que na empresa familiar isso é muito importante, a gente ter essa consciência. Então, em alguns momentos onde a gente tinha uma série de desafios que a gente enfrentou e tudo, eu via que meu marido tinha mais recursos para dirigir a empresa naquele momento, e eu dei um passo atrás, apesar da empresa inicialmente ser minha, de eu ter dirigido ela por muito tempo, mas isso foi fundamental para o nosso crescimento e para a gente ter a oportunidade de vender a empresa e seguir, né, no nosso caminho como empreendedores. Nossa, Nanda, vamos aqui abrir o jogo. Acho que a Paola abriu o coração. É tudo sempre as mil maravilhas entre eu e você? Não, muito pelo contrário. Eu acho que na maior parte do tempo, a Paula falou em respeito, né? Ela falou em transparência. Eu acho que isso a gente sempre teve, né? Mas na maior parte do tempo, depois eu vou até tentar de alguma forma fazer uma reflexão e pedir para a Paula trazer alguns insights para a gente, né? Porque aqui a gente está falando de empresas familiares, né? Então, você tem um apoio familiar que é um apoio de confiança, né? Talvez seja a pessoa que você mais confie na vida, o seu marido, a sua irmã ali, enfim. Mas nem sempre isso dá certo, porque a gente está falando de personalidades, né? E às vezes você quer ajudar o outro, né? Eu ia até te perguntar, por que você me chamou para empreender junto contigo? Queria te fazer essa pergunta. E por que muitas vezes a gente acha, né, que não, deixa eu colocar meu tio que está precisando do emprego ali. A gente não está falando disso, né? Não. Eu vou colocar minha mãe que ela fica ali no caixa para resolver algum problema. A gente não está falando disso, porque isso é o extremo do desperdício, eu acho, para você empreender,
né? Eu tenho uma expressão que eu sempre falo, principalmente quando a gente está contratando algumas pessoas: não contrate quem você não pode mandar embora. Então, a gente está falando de um familiar, né? Isso é muito importante. Então, a gente tem os nossos desafios aqui no dia a dia, e tem momentos que eu acho que ela precisa muito mais de mim. Então, ela vem com as dores, com um pouco de cansaço. O que você acha dessa ideia e tal? E eu acho que eu posso ajudar. E tem outros momentos que eu estou muito mais enfraquecida e ela traz um monte de insight e aquilo me levanta e a gente segue juntas, né? Isso é muito importante. Então, queria que você me respondesse e depois a gente fala com a Paola sobre essa outra faceta de que não é empreender com um sócio, que é começar a empreender sozinho, e essa dificuldade, que eu acho que é maior ainda, você não tem nem com quem compartilhar a sua dor ali no dia a dia, né? Mas por que você me chamou para empreender contigo? Por que eu fui escolhida? Até porque ela tinha outros 2 sócios antes. Engraçado, né, gente? Quem tem casamento, quem tem amizade, sabe que os relacionamentos são muito complexos, né? E eu acho que, assim, tem uma coisa que eu aprendi quando eu era psicanalista, o que são os tipos de laços. Tem os laços que a gente escolhe, né, Paola? E tem os laços que são laços eternos. Por exemplo, uma irmã, né? Então, nem sempre, gente, ó, presta atenção, é o que você falou, nem sempre dá para colocar sua mãe no caixa, para colocar sua mãe para ser gerente da sua loja. Isso pode causar um caos na família e pode causar uma ferida irreparável. Até mesmo uma ruptura. Eu te escolhi porque Não, você era competente. e até, Willa, completando isso, muitas vezes, tem aquele primo que não serve para nada, que não dá em nada, que está gerando problema na família. Aí chega o pai desse primo implorando para você colocar ele na sua empresa, porque vai resolver o problema financeiro dele, porque vai ocupar a cabeça dele, quem sabe resolve o problema. Empresa não pode sustentar esse tipo de coisa, porque você vai pôr uma pessoa incompetente ganhando um salário, quer dizer, tirando da empresa um recurso que ela não retribui, e pior, contagiando todos os outros colaboradores com uma insatisfação, porque que injustiça! Essa pessoa com incompetência muitas vezes está ganhando mais do que eu, que me dedico há tantos anos pelo sucesso da empresa. Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Você realmente tem que ver o valor, né? E isso é tão bonito ver a Willa reconhecendo esse valor ao fazer esse convite para a Nanda. Foi exatamente isso. Eu reconheci os seus valores. Primeiro, que são as hard skills, que são aquelas ferramentas mais técnicas, né? Então, ela tinha várias hard skills e tinha várias soft skills, que é sensibilidade, intuição, perseverança. Eu queria fazer um convite para vocês duas. A gente está se conhecendo, a gente está misturando negócios com vida pessoal, que vai ser... O programa é sobre isso. A gente vai trazer você, mulher empreendedora, para sentar aqui nesse sofazinho e contar a sua história, como a gente está fazendo. Mas eu queria convidar vocês agora a falar de um momento muito marcante na vida de cada uma de nós, porque eu acho que nada como a gente se conhecer também nas nossas vulnerabilidades. O Donas das Firmas não vai falar só sobre negócios. A gente está com a Paola, gente, que... Eu e a Nanda, a gente está aprendendo. A gente adora fazer esse programa porque a gente aprende com ela. Aliás, a Paola foi nossa coach antes, né? A Paola é uma coach especializada em empreendedoras, mas também pode atender empreendedores. Ela foi nossa coach. Essa sensibilidade, esse carinho, essa mistura de hard e soft skills que ela tem, nos traz até aqui para querer compartilhar com mais gente essas informações. Mas eu queria convidar a gente a mostrar um pouco das nossas vulnerabilidades. Eu acho que momentos difíceis, eles marcam, eles nos transformam, né? E eu tive alguns momentos muito difíceis na minha vida que eu enfrentei, que eu acho que me ajudaram a tornar quem eu sou e até ter os resultados como pessoa e como empreendedora. Eu sou casada há 32 anos, nós temos 3 filhos maravilhosos e construímos juntos um negócio, sonhando, né? E hoje
estamos vivendo num país diferente, que foi um novo sonho, mas tudo isso só foi possível porque lá atrás eu enfrentei. Logo que eu comprei, lembra que eu falei que eu comprei do meu pai uma divisão do negócio dele que passou a ser meu negócio? Exatamente nessa época, fiz uma mudança para um prédio maior, consequentemente custos envolvidos com mudança, com aluguel, com tudo mais. E, na sequência, eu perdi o maior cliente que a gente tinha naquela época, que representava 30% do nosso faturamento. E isso me levou a prejuízo, a uma dificuldade financeira que eu não tinha dinheiro para pagar as contas, aquela loucura de tentar descontar a duplicata para pagar, né, vender o almoço para pagar o jantar e todas as dificuldades. Foi nessa época que meu marido veio trabalhar comigo para me ajudar. A gente conseguiu sanear a empresa, reduzir despesas, voltar a ter um equilíbrio e voltar a crescer. As coisas estavam indo bem, ele assumindo mais a direção do negócio, e a gente sofreu um incêndio que queimou um galpão de 2.500 metros quadrados, cheio de máquina, cheio de roupa, cheio de produto químico. Foi uma loucura, a nossa vida virou de cabeça para baixo, a gente dependia daquele negócio para sustentar nossos 3 filhos, além dos mais de 100 empregos que a gente gerava naquela época. Então, na hora, você fala, meu Deus, é só com muita fé para você conseguir dar um passo sem enxergar qual é o próximo. Mas cada passo que você vai dando tem uma energia do universo conspirando, que foi o que nos ajudou a reconstruir. Levamos 9 meses para conseguir reconstruir a unidade, mas a gente conseguiu atender com apoio até de concorrentes. Sem máquina de lavar roupa, nós continuamos lavando roupa para não perder cliente. Porque se você perde cliente, a empresa não tem sentido em continuar. Esse é um outro grande desafio, muito transformador, que aconteceu na nossa vida. E de cunho pessoal, eu acho que esse sempre foi um grande lema, um grande aprendizado que principalmente meu marido sempre me trouxe, essa preocupação com a família e manter um equilíbrio entre o trabalho e o cuidado com a família e a convivência, né, na nossa vida. Em 2013, nosso filho mais velho, que na época estava com 18 anos, a gente descobriu que ele estava com um câncer muito agressivo. Foram 4 meses de muito sofrimento, e o André faleceu. E naquele momento, eu tinha uma escolha. Eu podia sentar e chorar o resto da minha vida, ou, de novo, com fé, aceitar que Deus colocou essa dor na nossa vida por alguma razão. Essa era a história do André. Agradecer que a gente pôde viver 18 anos com ele, iluminando a nossa vida, e seguir em frente, buscando não entender, eu nunca vou entender por que isso tinha que acontecer, mas buscando aceitar e usar a força da fé para continuar caminhando, buscando novos sonhos. De novo, eu falei no início do nosso programa sobre a importância do sonho. Nesses momentos difíceis de dificuldades e desafios, é o sonho que eu tenho para o futuro que me sustenta. É a fé de acreditar que existe uma força maior do universo que só quer o meu bem e que tudo que acontece tem alguma razão. Então eu me resigno a não entender muitas vezes o porquê, mas tirar os aprendizados e buscar força nessa visão do futuro, nesse sonho que eu busco construir ao longo da minha vida e nas pessoas ao meu redor. Uau! E você, Nanda? Obrigada, Paola. Obrigada, Paola, por compartilhar esse momento e, ao mesmo tempo, né, conseguir juntar o que é sonho, o que é jornada, né, o que é história de vida, e ainda assim se sentir forte
para ver um caminho ainda melhor lá na frente, né? Eu acho que isso é muito difícil. E como depois que você passa por alguma dificuldade, né? A Paola conseguiu aqui trazer para a gente até um exemplo, né? Imagine no momento de incêndio da sua empresa, onde você não se vê ali com recursos e a vontade mesmo é de desistir, né? Eu acho que a primeira vontade é de desistir. Peraí, isso aqui não é para mim, isso aqui deu errado, enfim. As pessoas que estão ao teu redor podem até te incentivar a isso, Ah, sim. né? Não, desiste disso, você não vai conseguir arrumar dinheiro para isso, faz uma outra coisa, volta para o mercado, enfim. Mas eu acho que quando a gente começa a amadurecer, e o empreendedorismo traz amadurecimento para as pessoas, principalmente quando você precisa lidar sozinho com decisões, a decisão de ser melhor no que você já é, diferente do corporativismo, né, do mundo corporativo, onde você é bom, mas você tem 300 pessoas boas ali do teu lado. Agora, quando você é dono, você é dona de uma empresa, você precisa ser muito bom no que você é. Então, quando você recebe o seu cliente, por isso que eu falo que aqui, né, não só eu, como minha irmã, todo mundo que trabalha com a gente aqui, todo mundo é vendedor, todo mundo tem que falar muito bem da empresa, todo mundo tem que saber vender, todos devem falar muito bem o que a empresa faz de melhor. Então, quando eu vejo um cliente, diferente de quando eu trabalhava no mundo corporativo, meu coração se enche de alegria. Ai, que oportunidade, eu tô com um cliente, eu tô com aquela pessoa que vai comprar o meu serviço. E isso não é uma coisa que a gente pode dizer que seja obrigatória. Não, eu me sinto satisfeita, de fato, em conhecer mais o cliente, em saber o que ele gosta, em trazer a melhor experiência. E isso começa a vir de dentro para fora, né? Então, eu acho que é um aprendizado muito interessante no empreendedorismo. E eu tento sempre ser essa parceira da minha irmã, levando essa força para ela também, a todo momento. Mas quando a gente fala de vida pessoal, isso interfere muito para o empreendedor, né? Eu passei por algumas situações, passei por esse burnout que eu contei para vocês, depois empreendendo aqui com a minha irmã. No total, tive 4 gestações, né? Tive 2 abortos. Tenho uma filha hoje de 8 anos, a Sara, linda, maravilhosa, que é minha inspiração para muitas coisas e é minha força de vida. E eu tive, por último, em 2021, nasceu uma filha minha, Maria Fernanda, que tinha um probleminha no coração, a gente sabia desde o começo. E eu tinha certeza que eu iria até o final dessa gestação, mesmo a médica recomendando que eu fizesse a interrupção, mas eu tinha certeza, algo me dizia que eu tinha que seguir até o final dessa gestação. Ela tinha uma probabilidade de viver muito pequena, mas eu decidi seguir, algo dizia no meu coração. E eu não esperava de Deus um milagre, mesmo pedindo um milagre, né? Porque, principalmente quando a gente fala de filho, né? A gente se joga na frente do carro, a gente faz o que for. E eu fui atrás de todas as possibilidades, de todas as ferramentas que existiam no mercado hospitalar para poder salvar a vida da minha filha, né? E isso foi muito difícil para mim. Não podia deixar a minha empresa, então eu chegava das consultas, minha irmã sabe disso. Eu chegava das consultas onde a médica dizia a situação piorou, isso a cada 15 dias. E aí eu dava uma chorada com ela, né? Não só como irmã, mas como psicanalista. E a pessoa boa que ela sempre foi, me dava aquela levantada e eu me sentia um pouco melhor para seguir em frente, né? E isso aconteceu durante os 9 meses de gestação. Descobri na metade do caminho também que eu tinha que tirar o útero porque aconteceu um outro problema. Enfim, muitas coisas. Ela nasceu e viveu por 13 horas, né? Eu pensei que ela ficaria numa UTI durante muito tempo, se recuperasse, mas não foi o que aconteceu. E aí, quando eu voltei para casa, a minha vontade era de não viver mais. Minha vontade não era de tirar a minha vida, a minha vontade era de não viver mais. Não tinha sentido para mim viver mais. Mas Deus é tão bom
E as pessoas que estão ao nosso redor nos trazem tanta força, e eu acho que se eu estivesse no mundo corporativo, talvez eu não tivesse essa força sendo empreendedora. Porque tendo o meu negócio, eu sabia que eu tinha que voltar para trabalhar, mesmo sentindo todas as angústias, a depressão ali de uma cesárea, de uma retirada de útero, uma filha que quer carinho, as pessoas tentando ali te acolher, e muita sensibilidade, é muita coisa, né, que acontece. Hoje eu entendo, depois de tudo que aconteceu, que isso veio para trazer amadurecimento para a minha vida. Para saber, a Paula falou uma coisa, eu tenho 3 filhos, então eu falo que eu tenho 2 filhas, quando alguém me pergunta, sabe? Eu tenho 2 filhas, eu tenho a Sara, eu tenho a Maria Fernanda. A Maria Fernanda não está aqui ao meu lado, com toda a certeza de alma, né, de espírito e de sensibilidade. Eu sinto ela ao meu lado a todo momento. Eu acho que ela levou embora, por isso que eu não falo mais que eu perdi a Maria Fernanda. Eu tenho a Maria Fernanda e eu tenho a Sara, né? Antes eu falava muito isso, eu perdi uma filha. Não, mas eu não perdi nada. Eu ganhei, né? Eu ganhei a oportunidade de gerar uma criança que precisava vir por esse mundo. Depois a gente vai descobrir um motivo, né? Dessas idas e vindas. Por que um bebê fica tanto pouco tempo na Terra? Por que uma pessoa se vai tão cedo? E essas dúvidas da humanidade, né? Com relação à parte espiritual. Mas ela levou com ela tanta sensibilidade que eu tinha, tantas amarguras, tantos medos, tanta fragilidade. E hoje eu me sinto uma pessoa muito mais forte. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais preparada para lidar com situações difíceis. Então hoje, quando acontece alguma coisa onde eu me sinto insegura, eu falo, gente, isso não é insegurança nenhuma, eu já lidei com coisas muito mais difíceis, né? Isso não é nada perto do que eu já lidei. É sobre isso, é sobre a nossa jornada de vida. Todo mundo tem uma história difícil, mas que vira um testemunho de força para você poder inspirar outras pessoas. E eu posso dizer que, pessoalmente, essa minha história inspirou, e eu tenho certeza que vai inspirar ainda muito mais a crescer como empreendedora, depois de ter passado por isso. Tentei me segurar aqui para não chorar, mas é uma situação muito difícil. Que bom que hoje eu já não choro tanto para contar isso, né? Porque eu já sinto muito mais amor, muito mais carinho, muito mais esperança, e espero poder ajudar outras mulheres, né, que estão passando por dificuldade, seja em qualquer área da sua vida, depois de ter me fortalecido um pouco com essa vivência. Eu acho que é sobre isso, né? E eu agradeço muito a minha irmã por ter estado ao meu lado em todos os momentos, né? Ela, inclusive, segurou o tempo de transição dela para esperar eu ficar bem. E eu agradeço muito, 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 porque ela sempre está ao meu lado em qualquer momento. E as pessoas da minha família, enfim, porque isso acaba modificando a vida de todo mundo, né? Todo mundo acaba pegando um pedacinho daquilo que aconteceu com você, né? E eu me sinto uma pessoa muito mais forte hoje, muito mais preparada, principalmente para seguir o meu negócio em frente, não ter medo, ser destemida e lidar com situações difíceis. Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que essa coisa da mulher, que a gente tem essa sensibilidade de entender que a gente é um ser humano completo. A gente tem um lado racional, um lado emocional, a gente tem vida profissional, a gente tem vida pessoal, e como essas coisas todas se misturam para transformar na vida que a gente tem, né? E eu acho que isso é uma força que a mulher traz, e o quanto você nos inspira e nos ensina, com todo esse carinho, com toda essa visão, essa percepção, essa paciência para resistir, para esperar os momentos certos. Como que foi para você todo esse processo
né, dos seus desafios pessoais, dos desafios da sua sócia e irmã, e conseguir continuar vivendo apesar de tudo isso? Bom, primeiro, se vocês me permitirem, eu queria dedicar esse primeiro videocast, Donas das Chimas, para o André e para a Maria Fernanda, né? Então, acho que graças a vocês, a gente tem aqui duas mulheres mais empoderadas ainda. Para as mulheres que estão nos assistindo, né? Mulheres pretas, mulheres que são pessoas com deficiência, mulheres que sofreram muito, sofreram abusos, né? Mulheres que precisam ter paciência, né? E paciência é a ciência da paz, né? Então, assim, a gente buscar essa paz de espírito para continuar. Então, eu tive que ter paciência, eu tive que esperar. Eu sou uma mulher trans, eu nasci uma mulher trans, eu não posso gerar um filho, né? Mas eu posso gerar um negócio. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o quanto que é importante para mim, quanto esse negócio é a minha criança, é a minha menina dos olhos, né? Tô aprendendo muito com vocês, eu queria que o programa pudesse ter 10 horas para a gente continuar falando aqui. Queria falar um pouquinho também, acho que quanto que eu amo o que eu faço, isso fez toda a diferença, o quanto que eu amo trabalhar com você, assim, eu não me considero uma sócia tão fácil assim. Paola, minha irmã, tem muita paciência comigo. Eu sou a pessoa que é aquela coisa que você falou, que tem uma diferença na forma de se tomar decisões. É muito diferente a nossa maneira de tomar decisões, nem sempre ela concorda comigo. Hoje eu ocupo esse cargo de CEO na empresa, mas é um cargo assim que você quiser ocupar, ou algum dos nossos diretores, porque é muito angustiante ser CEO, né? Como se você fosse capitã de um barco. Então, mas eu queria também tocar num ponto da minha vida pessoal, para a gente se conectar, né? Um pouquinho mais, que foi... eu tive um casamento com uma pessoa muito legal, né? Que é o meu melhor amigo até hoje. Então, acho que vocês estão falando de despedida, né? Eu também tive essa despedida. Foi um casamento de quase 10 anos. Ele hoje é meu melhor amigo. E junto com a Nanda, meu maior apoiador, assim, para tudo, né? Então, quanto ter uma rede de apoio, seja para situações como essa, seja para os negócios, que você é minha rede de apoio na empresa, né? A Paola é nossa rede de apoio para todo o resto, faz diferença. Então, busque suas redes de apoio. Queria agradecer também ao Johnny, que continua na minha vida de uma maneira diferente. Relacionamentos para mulheres trans não é a coisa mais fácil do mundo, então eu posso dizer que eu vivi um grande amor e vivo um grande amor com a Film Lab, né? Então, para você que está ouvindo a gente está chegando ao finalzinho do programa. Eu vou convidar as meninas para darem as mensagens finais. Eu acho que esse é o programa número 1 de muitos. A gente tem muita história para contar, mas principalmente você deve ter muitas histórias para compartilhar com a gente. Ter um negócio é como ter um filho, né? E, infelizmente, se vocês me permitirem fazer essa metáfora, né? É difícil um negócio sobreviver no Brasil. Por isso que esse programa tem a sua importância, né? A gente vai falar nos próximos episódios muito mais sobre negócios. A gente vai ouvir também de empreendedoras que deram super certo e, se vocês me permitirem, empreendedoras que não deu certo ou gerou aprendizado, né? Eu acho que quando ou a gente acerta ou a gente aprende, né? Queria convidar vocês duas, uma mensagem final. Eu amei, eu espero que você também tenha amado. 1 horinha, não dá para falar muita coisa, mas eu acho que a gente fez um milagre da multiplicação do tempo. Eu acho que a gente tem tanta história para trazer aqui. A gente quer falar de tanta coisa nesse programa. A gente quer ouvir histórias que deram certo. E a gente quer ouvir histórias
de que não deram certo ou que não deram certo de primeira. A gente quer ouvir um pouco do que a gente falou aqui, né? De pessoas que empreendem sozinhas, de pessoas que empreendem em família, né? Ou o que deu certo com um sócio, com um deu certo, com outro não deu certo, sobre as ferramentas que existem no mercado, sobre você que está pensando em ser uma empreendedora, se você deve seguir nesse caminho. A Paola vai trazer muito, muito, muito dessas informações para a gente, com toda certeza. Ela vai inspirar você e talvez ela faça você também desistir. Acho que isso não, né? Pelo que eu conheço da Paola. E aí, Paola, uma mensagem final pra gente. Dessa questão, mas eu acho que a gente quer abordar todos os campos aí dessa coisa do empreendedorismo, né? Porque tem muito isso. Quem nunca ouviu alguém falar, eu quero deixar de trabalhar nessa empresa, eu queria fazer uma coisa que me trouxesse satisfação, uma coisa minha. A gente ouve muito isso. Voltar pro CLT. Ou, pelo amor de Deus, eu quero voltar pro CLT, nunca mais vou empreender, né? Enfim, o que dá mais certo, empreender sozinha ou com uma outra pessoa, com um parceiro. A Paula vai trazer isso pra gente em grandes quantidades de informação. E você sabe o que eu acho legal, Nanda? Não tem certo e errado. Todas essas alternativas estão certas. O importante é ela se conectar com o seu sentido de vida, com o seu coração, com a sua realização e a sua felicidade. Hoje, uma das coisas que eu acho é que glamorizam demais ser empreendedor ou empreendedora. Não tem glamour nenhum. Ser médico, ser empreendedor, ser mecânico, ser engenheiro, ser qualquer profissão, qualquer trabalho. É maravilhoso, é digno, e ele tem que ser um caminho para te deixar mais feliz. Então, eu acho que esse programa aqui, nós não vamos falar só dos hard skills, né, como o Ila falou, mas vamos falar muito de soft skills, que é o que nos sustenta para a gente alcançar a realização, a felicidade. Empreender é realizar sonhos, é enfrentar desafios, é dor e é amor. E é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui. Não só sobre negócio, mas a gente como pessoa. Então, muitas vezes nós vamos trazer mulheres aqui como convidada, claro, estamos falando das donas das firmas, mas ela serve para mulheres, serve para homens, e a ideia é que a gente encontre o nosso caminho para ser mais feliz. E espero vocês no nosso próximo encontro. Você, dona da firma, acesse o nosso site donasdasfirmas.com.br para conhecer um pouquinho mais da nossa história. Nos siga no Instagram, Donas das Firmas, e acompanhe toda semana um episódio com emoção, com informação e feito de coração para vocês. A gente está no YouTube também. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo para todas vocês. Para todas vocês. Beijo, Paola. Paola tá em Miami, Brasil. Beijo! Beijo!